Gente, eu tô muito feliz porque eu tô hoje aqui com a Bela, que foi o meu motivo de vir para a Austrália. Eu já fiz um vídeo aqui contando um pouquinho mais sobre a minha história, mas basicamente eu queria aprender inglês e aí a Bela era uma das minhas amigas que a gente sempre saía junto, né? As noites de BH. Super. Todos os dias. Menos segunda. Talvez na segunda e na terça. Mas, e aí a Bela me contou que ela tava vindo para a Austrália. E aí, depois que ela falou isso, eu falei, quer saber? Vou fazer um intercâmbio de férias pra Austrália. Você lembra? Lembro. E aí... Lembro. Lembro super. A gente tava no espetinho. Sim. E eu falei, Carolina, tem que te falar uma coisa muito séria. Ela, o quê? Tá grávida? Eu tô brincando. Eu falei, não, eu tô mudando pra Austrália. E aí eu achei que ela ia ficar triste, mas ela falou assim, então vamos. Acho que eu vou também. Aí ela pegou o celular dela, começou a olhar. Olha, tem aula de inglês, nossa, que legal. E ela continuou olhando, nossa, acho que eu vou. Aí, em 15 minutos de conversa, ela falou assim, não, eu vou sim. E aí eu já tava decidida, entendeu? E aí foi muito rápido, assim, foi 1 ou 2 semanas depois, eu já tinha olhado todas as agências de intercâmbio que tinha em BH, tinha visitado, conversado com agências de São Paulo, visto tudo, entendido que eu deveria vir aqui pra ficar mais tempo e tudo. E na época minha ideia era aprender inglês, ficar fluente em 6 meses e voltar pro Brasil. Primeiro era ficar comigo, né? Consequentemente aprender inglês, né? Sim. Que a Austrália foi um lugar que você nunca pensou antes, né? Eu nem sabia que a Austrália ficava no Oceania. Você acredita? Desculpa, gente, minha geografia nunca foi meu forte. Você sempre falou que você queria fazer intercâmbio, mas você pensou nos Estados Unidos, não foi? Sim. Eu tinha vontade... Na verdade, os Estados Unidos é porque eu tinha muita família. Eu tinha vontade, na verdade, de... fazer um intercâmbio de férias, 1, 2 meses assim. Sim. E aí, só que a sua história é um pouco diferente da maioria das pessoas, porque você veio já querendo ficar aqui na Austrália. Sim. Eu já tinha morado aqui antes também, por isso que eu já tinha feito a decisão antes de sair do Brasil pela segunda vez, que eu morei aqui quando eu era mais jovem. Sim. E aí, conta pra gente a sua trajetória profissional, porque basicamente, né, a gente fala muito aqui de trabalhar na área aqui na Austrália, ou de viver aqui na Austrália, né? Muita gente vem só para fazer um intercâmbio e vai embora. Muita gente chega aqui, como eu, para 6 meses, se apaixona e quer ficar. Sim. E a Bela tem Você estudou uma coisa, trabalha com uma coisa um pouquinho diferente. Eu queria entender primeiro essa parte, assim, por que você decidiu o curso que você decidiu e como é que foi para você conseguir esse primeiro emprego? Isso na Austrália? Na Austrália. Então, Se tiver que dar um pouquinho de background do Brasil, não tem problema. Meu motivo para vir para a Austrália foi realmente estudar cinema, que a gente até se conheceu no teatro, a gente fazia teatro na PUC, eu fazia direito, ao mesmo tempo ela fazia engenharia, e eu sempre gostei muito de artes, eu sou uma pessoa muito visual, e eu queria fazer só teatro, viver de arte, amor e alegria, mas arte na praia. Não era possível, não tem nem praia em BH. Aí eu tava meio assim, numa fase de mudanças na minha vida e eu decidi mudar de país e fazer uma coisa que eu gosto, que era cinema. Eu vim pra cá, comecei a estudar inglês para saber, até para procurar uma escola boa para fazer cinema, qual tipo de cinema, se era filmmaking, acting ou whatever. E daí, 1 ano pra cá, depois de 1 ano que eu cheguei aqui, eu comecei a estudar cinema. Estudei durante 2 anos, formei e durante o curso eu fiz Acting and Screen Media, que é a junção de cinema com atuação. Eu até atuei em inglês, que a Carol foi algumas vezes assistir minhas peças de teatro, que foi super challenge, but good. Imagina, gente, já é algo que é difícil em português, né? Se você tá no palco na frente das pessoas. Ela fez isso em inglês. E com sotaque em inglês, né? Você lembra uma das peças? Muito bom. Tentei. Shakespeare, né? Sim. E daí eu tive, então nesse curso eu tive várias experiências, como atuação, cinema eu falo na câmera, dirigindo, produzindo, editando, som, luz, todas as áreas. E eu gostei muito de direção de cinema, gostava muito. E eu gostei muito de reality show, que é o unscripted, que você não tem um script lá, o texto, não é um filme, né? E daí eu formei em 2019, 2020, começou a pandemia. Sim. E uma das coisas que eu queria fazer quando eu saí do cinema daqui era ou mudar para o Canadá, ou eu comecei a trabalhar na Austrália
em reality show, que eu queria muito trabalhar no The Bachelor. Vocês não sabem, The Bachelor era tipo um dating show, né? Daqui da Austrália. Tão grande aqui quanto é o Big Brother no Brasil. Tipo todo mundo assiste. Isso. E eu queria muito, muito trabalhar na produção e na edição desse reality show, que todo mundo acha que é tipo, mas a edição tem que ser super de boa, muito boa. E daí eu falei, é minha chance. Mas na pandemia não rolou nada. Não teve The Bachelor, né? Que eles estavam filmando, eles pararam a gravação de tudo. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver o que eu faço. Comecei a edição. Porque a edição as pessoas poderiam filmar elas mesmas dentro de casa, ou o conteúdo no restaurante, na companhia delas, e me mandarem pra lá e eu comecei a editar. E editando, comecei a conhecer mais gente, e tendo mais coisa, aumentando meu portfólio e etc. E eu estava trabalhando freelancer, né? Sim. Não muitas horas. E aplicando para trabalho. E a Carol falou assim, olha, eu comecei a trabalhar numa companhia e eles estão fazendo obra na Opera House e no Kikora Tower, que é perto da Círculo aqui perto da Opera House. Eu falei, que legal. Ela, olha, você podia ir lá e filmar, né? Eles querem que retrate, etc. Eu falei, tudo bem. Eles estavam querendo uma pessoa para poder fazer tipo um documentário, assim, né? Como é que chama? Tipo um documentário, foi um documentário, né? Um show documentary. Na verdade, eles queriam mais pro QQT, mas aí já aproveitaram para fazer do Opera House também, né? Que foi muito da hora. Sim. E é o que eu gosto de documentário, de unscripted. E daí eu comecei a trabalhar com eles, trabalhei com a Carol, entrevistei ela algumas vezes. E lá foi seu primeiro trabalho full-time, part-time, assim, não foi? De contrato de trabalho? Foi meu segundo part-time. Ah, legal. Meu segundo part-time. Antes desse, você tinha trabalhado com... Eu trabalhei naquele booze, tipo a Borolo, que eles faziam ads, etc. Ah, sim. Mas e como é que foi pra você algumas conseguir horas. Não, eu conheci menina da minha faculdade, fiz algumas horas, assim, não horas o suficiente, mas o Icon Metal foi realmente o part-time de... Contrato de certas horas, etc., que acabou virando full time, né? Que depois de algum tempo eu acabei filmando não só Opera House, no Kikora Tower, mas outros projetos. E foi muito, muito, muito legal, adorei. Amei. Eu descobri que eu gosto muito de conhecer pessoas, de ir nos sites ou em outras partes que eu não iria normalmente no meu dia a dia e aprender sobre eles, filmar. E isso é uma coisa legal de falar, pelo seguinte, né? Eles não estavam buscando por uma pessoa para trabalhar lá part-time ou full-time, eles não estavam buscando por um empregado. Eles queriam, na verdade, uma agência para fazer o vídeo. Só que para eles pegarem uma agência para fazer um videozinho de, sei lá, 10 minutos, é uma fortuna, é muito dinheiro. E aí que mora uma coisa que as pessoas não sabem, nessa possibilidade de trabalhar full-time ou part-time, que a Bela foi lá, apresentou tanto valor, que ela mostrou para eles que ela não precisaria de simplesmente fazer aquele vídeo e entregar. Ela poderia trabalhar para eles permanentemente, fazendo aquele documentário, né, que levaria alguns meses, e ao longo do tempo que ela estava fazendo aquele documentário, ela poderia produzir conteúdo de todas as outras obras que estavam acontecendo. E aí foi ela mostrar esse valor que eles, na verdade, contrataram ela para ser primeiro nesse contrato de meio período, e depois eles acabaram vendo tanto valor nela que mudaram o contrato dela para período integral. Então já mostra outra coisa, porque às vezes a gente acha assim, nossa, muito difícil arrumar um emprego na área. Mas, no seu caso foi contatos também, né? Te ajudou essa parte de networking, mas mostrar o seu valor para poder mostrar, não, o tempo que eu tô aqui eu posso fazer muito mais. E talvez o valor que eles pagavam ali por ano para a Bela, para eles compensava muito mais do que pagar uma boa parcela disso para fazer só um documentário, e você conseguiu ajudar demais eles na parte do marketing, né? Sim, eu acho que não é nem tentar se vender ou tentar mostrar o seu valor, eu acho que é mais, tipo assim, take a step back, volta para trás, dá um passo para trás e pensa, olha, eles estão querendo, vamos falar, pagar $20 mil para uma agência fazer um vídeo de 10 minutos para a Opera House, mas se eu ver do ponto de vista dele, o que vai ser mais valioso? Alguém que faz um vídeo que a cada semana vai estar lá documentarizando o progresso, vai estar entendendo realmente a obra, o que é a estrutura de metal, conversar, sabe? Conversar com o time, fazer o time ser confortável em frente da câmera. Sim. E etc. Então é mais entender também o ponto de vista deles para saber, olha, eu posso te oferecer isso. Sim. E você pode me oferecer isso, então vamos nos ajudar, entendeu? Sim. É uma troca.
é uma troca e vem de um lado muito orgânico quando você consegue entender eles como é só mais uma empresa que você vai estar oferecendo algo que você já tem. Sim. Sabe? Perfeito, você disse tudo. Porque às vezes a gente acha que assim, vou arrumar um emprego porque eu quero trabalhar na minha área, porque eu preciso de um emprego para conseguir o visto, porque eu não sei o quê. Mas a gente esquece que do outro lado existe uma empresa que também tem necessidades. Exatamente. E que a gente tem qualificação ou experiência ou habilidades que a gente pode oferecer em troca de uma coisa que a gente quer também. Que quando você começa a pensar no ponto de vista da outra pessoa, você também tira aquela pressão que é só sobre você. Se você não conseguir emprego, é você. Se você não foi chamado para aquela entrevista de volta, é você. Sabe? Não, é eles também. Tem os dois lados. Então, quando eu comecei a pensar isso em outras entrevistas na minha carreira, isso ajudou super. Que não é só dependendo de mim e não é sobre minha entrevista. Sim, perfeito. E aí, nesse emprego, você estava com qual cargo? Esqueci o nome? Não lembro mais. Alguma coisa de marketing, não era? Não vou lembrar mais. Tá, tudo bem. O dia que você lembrar, você conta. Eu não estava tanto de marketing ainda. Não? Então, nesse lugar, eu estava fazendo conteúdo. Sim. E enquanto eu estava fazendo conteúdo, e eu já queria sair de lá depois da gente terminar as obras, eu comecei a fazer alguns, não vou falar cursos, alguns vídeos, começar a estudar sobre digital marketing, né? Sim. Para que eu saberia que isso eu agregaria para o meu próximo trabalho. Sim. Mas eu acho que nesse aí era só filmmaking ou content producer. Content producer, content legal. Producer. E aí, beleza, você saiu dessa empresa, e aí qual foi o próximo passo? Aí o próximo passo foi, primeira coisa é pensar o que eu gostei de trabalhar nessa área. Sim. Eu gostei da edição, eu gostei do vídeo, eu gostei que eu estava trabalhando numa empresa, eu não quero voltar mais para filme, porque eu já tinha mudado a minha cabeça, eu não quero voltar para production, né, film production. E aí eu fiz meu resume, eu fiz o LinkedIn, que até então eu usava meu LinkedIn, mas não tanto. E comecei a aplicar para trabalho que eu gostava, que eu estava interessada. E em todas as entrevistas, eu fui para todas as entrevistas que me chamaram, eu fui. E eu percebi que quanto mais eu fazia entrevista, melhor eu ficaria. Sim. E por ter sido a segunda vez que eu estava fazendo entrevista de emprego, que eu fiquei na iCometal um ano e meio, né? Acho que foi. No total. Você acabou saindo, voltando, uma coisa assim? Eu fiquei 2 meses sem eles me chamar de volta. Sim. Eu fiquei, mas foi tipo 1 mês e meio, por aí. Sim. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, foi meu segundo emprego para eu conseguir e eu estava um pouco not confident. Sem confiança. Sem confiança. É bom quando a pessoa pensa em inglês, né, Sem gente? confiança. Eu quero um dia estar assim. E o engraçado é que quem tá em casa, principalmente quem não mora na Austrália, às vezes vê a gente falando assim, tipo, dando uma travadinha no inglês e acha que a gente tá forçando, né? Mas é natural, porque a gente vive em inglês o tempo todo. Então, às vezes, a gente falta umas palavras em português às vezes. Mas então você tava sem confiança. Eu tava sem confiança. É sem confiança mesmo? É sem confiança, né? Insegura. Insegura, tava insegura. Isso. E daí eu low battery, thank you so much. Because aí eu tava... Peraí. Você tava um pouco insegura para esse segundo emprego? Eu tava insegura por esse segundo emprego, então quanto mais entrevista eu fiz, melhor eu fiquei. Sim. Até que eu consegui emprego como Creative Lead num grupo de dentista. Sim. Que eles têm vários laboratórios de dentista. Para alguns tipos de produtos diferentes para essa área, que fazem né? dentadura, aparelhos, implante, essas coisas assim. clear aligners, Invisalign, essas coisas assim. E o meu trabalho era realmente liderar a parte visual de todos os grupos. Sim. E fazer o digital media deles. Que eu acho muito importante falar que quando eu estava na iCometal, já pensava e que eu sabia que era um trabalho temporário. Sim. Eu comecei a fazer digital marketing, saber o que era bom, o que era trend, o que é o digital marketing, Meta, TikTok. O TikTok estava começando a ficar mais popular, LinkedIn, etc. E isso me ajudou muito a conseguir esse emprego no dental, Sim. no MDP. E daí eu também fiz o manejamento o gerenciamento das redes sociais deles. Sim. E eu fiquei que já mostra uma coisa interessante, que é,
Não vá só com o que você já sabe também. Esteja o tempo todo se aperfeiçoando, entendendo o que o mercado precisa para você estudar e melhorar e poder entregar mais valor para o mercado, né? Sim, e também o que você gosta, sabe? Porque eu falei assim, olha, eu gosto de conteúdo, esse conteúdo tá indo ao ar, né? Sim. O conteúdo está sendo exposto no YouTube, no Instagram, no TikTok, então eu tenho que entender dessas plataformas. Sim. Que é o conteúdo que eu gosto de criar. Sim. Aí eu comecei a estudar sobre eles. Então, é tipo assim, entende o que você gosta e o que pode mais agregar no seu próximo trabalho, e estudar eles e ser confiante quando você entregar eles na entrevista, sabe? Sim. Porque eu não estudei marketing. Sim. Mas eu tinha confiança que eu sei. Sim. Do que eu tinha paixão, né, pela subject. E hoje em dia você está trabalhando com o quê? Qual que é o cargo? Hoje o meu cargo é Content Marketing Manager. Numa rede tipo o McDonald's daqui, de comida grega. E o que você diria para o pessoal que está aí nessa área de marketing, de produção de conteúdo, de social media? O que você daria de conselho, principalmente para aquela pessoa que está hoje com visto de estudante, às vezes não está tão confiante no inglês? Como é que você acha que poderia ser uma boa forma de começar? Eu acho que a primeira coisa é não escute as pessoas. Muita gente vai te falar, mas é assim mesmo, mas é difícil, mas sabe, arranjar problema, às vezes, solução. Sim. E muitas vezes são pessoas que não procuraram a solução e não fizeram acontecer. Sim. Então, assim, é aquela coisa, sua mãe falou que você não é todo mundo, você não é mesmo. Então, não escuta as outras pessoas falando que é tão difícil, que não tem mais trabalho, ou porque as pessoas não contratam esse tipo de pessoa, ou porque a pessoa não contrata visto de estudante, porque a pessoa não faz isso. Sabe, não escuta, só vai no que você gosta, no que você acredita e tem sempre em mente o que você gosta, o que é verdadeiro para você e que você pode oferecer para as empresas que você está aplicando. Maravilha, muito obrigada pelo papo de hoje. Muito obrigada. Gostei muito. E se você gostou, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e estude o seu mercado. Vou deixar um vídeo aqui para você estudar um pouquinho do seu mercado também. Beijo, Bela. Beijo, obrigada. gente. Obrigada.